Bem, galera, bem, meus alunos do Colégio Auxiliadora Fortaleza. Aqui estou eu para fazer a revisão, como prometido. A nossa revisão da nossa trimestral, nono ano, Colégio Auxiliadora Fortaleza, adoro.com. Só lembrando para vocês que o capítulo que foi separado para esta prova é o capítulo 2, o mesmo capítulo da primeira prova parcial. Só que com alguns acréscimos, claro. E aí eu recomendei que você estudasse também pela prova parcial, que inclui a Guerra dos 100 Anos, formação das monarquias nacionais, a Primavera dos Povos, o nacionalismo e o assunto inédito, tá certo? Que é justamente a unificação italiana e alemã, beleza? E a reforma e a contra-reforma. E eu não posso esquecer, recomendo a você que assista novamente o filme Lutero, ok? Eu tenho questões específicas sobre o próprio filme. Letra A, letra B, letra C, letra D e aí vai. Tá certo? Qualquer coisa eu posso, se eu conseguir, eu vou colocar o linkzinho lá no próprio canal, tá certo? Na própria playlist lá, se eu achar. Senão você procura, tá certo? Tem ele lá também para assistir online, dublado. Então assiste novamente. Nas aulas nós assistimos, nós paramos para poder comentar sobre o filme, tá certo? Fizemos as nossas intervenções e aí você aprendeu comigo, então não tem mistério nenhum, meu amigo, tá certo? Não tem mistério nenhum. Então vamos lá, vamos começar. Vamos pro início. Baixar aqui um pouquinho o som. A nossa vinheta, adoro. Então vamos logo começar chupando essa manga logo aqui, certo? Seguinte. Na década de 1870, certo? Acontece as últimas unificações. Vou botar aqui uma águazinha aqui, certo? Na minha garrafinha aqui, adoro. Certo? Presta atenção, viu, Matheus? Na revisão, viu? Tô de olho, viu? Vamos lá. Seguinte. Então, as últimas unificações foram a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Tá certo? E eu quero que você fique bem atento, por exemplo, a unificação alemã, que é 1871. Tá certo? Então, o próprio Estado alemão teve uma liderança, tá certo? Que acabou administrando todo o processo da unificação. E quem vai liderar todo o processo da unificação... Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu disse que o vídeo seria bem amador. Então vai passar ônibus, mesmo, vai passar carro aí. Mas fica ligado no conteúdo, que isso é o mais importante. Beleza? Chupa essa manga de novo. Então, quem vai liderar o processo de unificação da Alemanha é a Prússia. Prússia. Para você não errar, é só você escrever Rússia, certo? E botar o P maiúsculo na frente. Adoro.com. Prússia. Beleza? Pois bem. Então, como a gente estava falando, que até os processos de unificações, todo o Estado, na verdade, todo aquele reino dividido em vários feudos, com várias taxações, com vários impostos, tá certo? Com aquelas diferenças todas, aquele quebra-cabeça quase que incompreensível. Então, o processo de unificação, a centralização do poder, que é o Estado nacional, tá certo? Essa centralização do Estado, ela vai se dar justamente pelo seguinte: para poder acabar com todas essas divisões, na Alemanha tinha um probleminha lá que foi resolvido com a chamada Zollverein. Acho que a pronúncia é essa, não sei, mas é mais ou menos isso. Zollverein de Natal. Zollverein. E na verdade, a Zollverein foi justamente a unificação, tá certo? Quebrando todas as barreiras alfandegárias, tá certo? Estabelecendo o mesmo peso, a mesma medida, a mesma tarifa. Então isso tudo facilitaria o crescimento econômico da Alemanha. Ok? E tratando-se da unificação da Itália, eu não posso esquecer com você que no processo da unificação italiana
faz parte aquela história do Congresso de Viena, tá certo? Que a Itália foi dividida, tá certo? E transformada numa simples, olha só, entre aspas, numa simples, aspas, expressão geográfica, tá certo? Motivando o famoso ressurgimento. Beleza aí? Pois bem, mas no caso italiano, o grande problema da unificação italiana, que ela vai partir do norte para o sul, do sul para o norte, é que quando chegou na parte central da Península Itálica, nós chegamos nos estados pontificados, ou os estados da igreja, tá certo? E a igreja, com aquele temor que o estado italiano que estava se unificando se tornasse laico, não com uma determinação religiosa, com um controle religioso, mas que tivesse liberdade religiosa, não aceitou a unificação. E a unificação, na verdade, ela só vai ser conquistada, ela só vai ser completada, certo? Com o fascista Benito Mussolini. É um cara que a gente vai falar só lá na frente, nos estados totalitários e na Segunda Guerra Mundial. Mas é que ele já aparece no cenário porque é ele que vai conseguir completar a unificação, que é quando o Papa cede as terras, tá certo? As terras da igreja, porque lá naquelas terras da igreja estava Roma. E esse fascista, o Benito Mussolini, desejava que a Itália tivesse por capital Roma, para fazer toda aquela menção do grande Império Romano, que foi estudado no 6º ano, tá certo? O maior império sobre a terra, que mais durou sobre a terra. E aí o que é que acontecia? Ele queria Roma como capital, e Roma era a terra da igreja. Mas aí depois da assinatura de um documento famoso, Tratado de Latrão, L-A-T de tatu, R de rato, A de abestado, tio, O de ovelha, Latrão. Através desse Tratado de Latrão, foi resolvida a famosa questão romana, que era justamente entre a monarquia italiana versus o Papa. Tá certo? Foi resolvida em 1929. E aí concedeu a criação do Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é de 1929 para cá, tá certo? Então é um país independente dentro de um outro país independente chamado Itália. Itália, capital. Roma, dentro de Roma. O país chamado Vaticano. O Estado do Vaticano. Ok? Beleza. Continuando no nosso assunto, outra coisa importante também que a gente não pode esquecer é que as figuras importantes da unificação alemã, tá certo? Que expressa todo um sentimento nacionalista, porque olha, para unificar tem que haver um sentimento nacionalista. É aquela defesa étnico, tá certo? Aquela defesa étnico-cultural daquele povo que está lá agremiado naquela região e que vai defender aqueles limites, como o limite italiano, como o limite alemão. E lá na Alemanha, então as figuras marcantes que vão acontecer é a seguinte, é Bismarck, que ele é um representante da aristocracia prussiana, que vai liderar a unificação alemã, tá certo? E o outro é o Giuseppe Garibaldi, tá certo? O herói da unificação italiana e líder dos camisas vermelhas. Então esse Giuseppe Garibaldi, ele vai até ajudar aqui no Brasil na Guerra dos Farrapos, tá certo? A Guerra dos Farrapos, ok? Que foram revoltas que aconteceram no período regencial que nós estudamos no 8º ano. Você vai lembrar, ó, presta atenção, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, quem não sabe nada, baiano, sabe nada, e a Farroupilha, Rio Grande do Sul. Então quem vai ajudar lá no Rio Grande do Sul vai ser o Giuseppe Garibaldi, tá certo? Na República Sul-Rio-Grandense. É esse Giuseppe Garibaldi que também participa da unificação italiana, ok? E o Bismarck é o representante da aristocracia alemã, tá certo? Que é aquela da aristocracia prussiana, porque é a Prússia, a liderança do Bismarck, que vai liderar o processo de unificação da Alemanha, beleza? E chegamos na reforma, na tão famosa reforma protestante. Então, na reforma protestante, vale lembrar algumas coisas interessantes. Que aí, se você souber isso, meu amigo, você tá feito.
Então são três bases históricas: a reforma alemã, a reforma suíça, que posteriormente será a França, e a reforma inglesa. A reforma alemã, liderada por Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero, a reforma suíça, pelo Jean Calvino, e a reforma inglesa, que é pelo Henrique VIII, um assunto que trabalhamos no 8º ano, até assistimos o filme A Outra, do rei Henrique VIII, que para casar-se com Ana Bolena, rompe com a igreja católica, se torna protestante e cria a igreja anglicana. E ele era o chefe dessa igreja. Através de um ato, de um documento que ele oficializou, que era chamado Ato de Supremacia, ele acabou se tornando o próprio chefe da nova igreja da Inglaterra. Então são essas três bases históricas. Tranquilo? Então, e aí dentro desse processo todo, o que é que você tem que entender? Lutero foi aquele cara que nós vimos no filme, que ele condenou veementemente, de forma assim muito aberta, ele escancarou, condenou a venda do perdão de pecados. Como é que é o nome ainda da venda do perdão de pecados? Em Mateus, como é que é o nome? Como é que é o nome da venda do perdão do pecado? Indulgências, tá certo? Ele condena as indulgências provocadas pela Igreja Católica, que acumulava muita riqueza. Nós vimos isso também no filme, quando Lutero chega em Roma, que ele pega lá um florim de ouro e coloca lá naquela caixinha de metal e pergunta o nome do falecido e o grau de parentesco, que era o avô dele, tá certo? Henrique Lutero. E aí ele diz que ele era para rezar uma Ave Maria a cada degrau lá da igreja, e lá em cima ele tinha que encomendar uma missa. E o avô dele sairia do purgatório e iria para o céu. Então, Lutero passa a condenar a venda de indulgências. Tá certo? Por quê, Jean? Porque ele defendia que a salvação era pela fé. Não era por aqui, ó. Era pela fé. Tá certo? A fé em quem? Já que ele é um cristão, a fé em Cristo Jesus. Ok? Beleza. E claro, você sabe que, entre outras coisas que Lutero acabou realizando, foi o quê? Ele vai condenar a adoração aos santos, ele vai permitir o casamento entre os sacerdotes, e ele se dá o próprio exemplo de casar-se com a ex-freira, tá certo? Então, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, já que a reforma luterana é na Alemanha. Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso à literatura cristã, que até então era proibida. Ok? Então, e você sabe que a Igreja Católica não ia deixar isso barato. Com certeza ela não deixaria barato isso passar, porque aconteceria a famosa Contra-Reforma. E é interessante pensar que na Contra-Reforma a igreja ela vai se preparar nesse processo todo do avanço, do crescimento do protestantismo, porque muitos cristãos católicos se converterão à nova fé, a fé luterana, a fé calvinista, tá certo? A fé anglicana, tá certo? O próprio Lutero vai ter apoio da burguesia, vai ter apoio da nobreza. Aí quando você pensa, já por que apoio da burguesia? Porque a igreja proibiu o lucro, que chamava-se usura. A nobreza estava insatisfeita porque a igreja católica já era a que tinha mais domínios territoriais na Europa. Ela tinha muito privilégio. E claro, esse privilégio o colocou com muito poder. Então, é por isso que Lutero não é morto. Ele é excomungado, mas ele não é morto. Não se consegue matá-lo, certo? A gente viu isso no filme, tá certo? No filme Lutero, que ele fica lá naquela torre, no Principado lá. E é naquele momento que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Até ele diz assim, eu deveria estar entre o povo para poder escrever numa linguagem para que o povo pudesse entender. Certo? E aí, entre essas coisas, você tem que entender uma coisa importante. Que a Contra-Reforma, que era para tentar romper o avanço do crescimento do protestantismo, a igreja vai reativar algumas coisas, a igreja vai criar algumas coisas para defender a sua sã doutrina. E nessa defesa da sua doutrina, ela vai reativar o Tribunal da Santa Inquisição, que
que nós falamos sobre esse tribunal, que na verdade só servia para sentenciar. Outra coisa também importante é que ela criou uma lista de livros proibidos. A gente até define com uma siglazinha, INDEX. I, N de Natal, D de doido, E de égua, X de Xuxa. Index. Tá certo? Que na verdade, a própria até leitura, tá certo, dessa expressão, deixa eu ver aqui, eu acho que até tenho o nome dessa expressãozinha. Como é, meu Deus? Adoro. Index Librorum Prohibitorum, em latim, né? Uma lista de livros cujo conteúdo ameaçava e contradizia o que a igreja acreditava. Certo? Então, para isso vem o famoso index. Tá certo? Outra coisa também, e claro, tudo isso vai ser definido no famoso Concílio de Trento. Se reúne na cidade de Trento. Então, é reafirmado, na verdade, por causa da exposição que Lutero fez com aquele documento famosíssimo, as 95 teses, que ele chegou na porta da igreja de Wittenberg, pregou lá aquela lista, e era a época da imprensa. Então aquele documento foi impresso para que muita gente pudesse ver e ler, tá certo? E pudesse entender quais eram as 95 defesas que estavam ali naquele documento. Então, o Concílio de Trento, ele serviu para reafirmar antigos dogmas católicos e, na verdade, não se rebaixar aquilo que Lutero havia tanto lutado. Então a ideia de Lutero era que a igreja reavesse seus dogmas, reavesse seus erros. Mas na verdade a igreja vai excomungá-lo, certo? E claro que é a cabeça de Lutero, mas não consegue. Então, a Contra-Reforma ela vem para reafirmar dogmas antigos, tá certo? Dogmas antigos, entre os quais de que o Papa é infalível, ele não peca. A infalibilidade do Papa, beleza? Por representar ele, o Papa, a vontade de Deus na Terra. Então, por ele representar, ele não errava, tá certo? Outra coisa é que o movimento da Contra-Reforma evitou que o protestantismo se tornasse uma ameaça real. Aonde? Em estados tradicionalmente católicos. E os estados tradicionalmente católicos eram Portugal e Espanha, onde vinha a maior parte dos papas. Tá certo? Então, outra coisa importante também é o seguinte, que fez parte da Contra-Reforma, né? Tudo realizado lá no Concílio de Trento, foi justamente a criação da Companhia de Jesus. Certo? A Companhia de Jesus. De onde vão surgir os missionários jesuítas. Que eles viriam para cá, para as Américas, cristianizar os não alcançados. O povo nativo. Os índios. Ok? Então, isso é bem importante para que você entenda. Tá bem? Então deixa eu ver aqui se eu já terminei. Deixa eu ver outra coisa importante aqui. Então, outra coisa importante que eu quero que você fique atento é ficar ligado com o filme. O filme do Lutero. Certo? Onde está o berço, tá certo? O berço do luteranismo, né? Que é a própria Alemanha. Então, eu quero que você fique bem atento a isso. Aquele sentimento que Lutero teve quando chegou lá em Roma, se deparou com aquilo tudo, que quando ele volta, ele depois confidencia para aquele padre que havia enviado ele lá para a fonte, que dizia que era a fonte, para Roma, tá certo? O que ele presenciava, o que ele sentia quando viu tudo aquilo, tá certo? Então, você ficar bem atento a esse tipo de coisa, tá certo? Aquele príncipe que o defendeu, né, que tinha muitos objetos que foram adquiridos a troco de indulgências. Eu não posso esquecer da questão da simonia, que era a venda de relíquias sagradas. Eu até citei algumas. O próprio Lutero no filme faz até uma sátira a muitas delas, né? As lasquinhas da cruz, os espinhos da coroa de Jesus Cristo, o tecido lá manchado de sangue, tá certo? O leite do peito da Virgem. Então, uma série de relíquias que eram consideradas sagradas e que arrecadava muito dinheiro. Então, galera, no mais, eu quero que você fique bem atento para essa revisão.
E posteriormente nós teremos outras revisões também. E aí eu quero que você fique ligado. A recomendação é essa. Fica ligado. Estuda bem. Dá uma lida também no nosso livro, o nosso capítulo 2 de todos esses assuntos que eu destaquei. Beleza? No mais, chupa essa manga, galera salesiana. Valeu! Mais verdade, gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Rede Salesiana de Escolas. Rede Salesiana de Escolas. Rede Salesiana de Escolas. Rede Salesiana de Escolas.